Olá, mulheres destemidas! Sejam bem-vindas ao nosso devocional. E eu tô muito animada, gente, pra gente ter esse tempo com frequência, pra gente poder crescer espiritualmente, falar de assuntos mais femininos, mais que tá com o nosso coração. E eu também tô muito feliz que esse vídeo está alcançando mulheres que estão espalhadas pelo nosso Brasil todo. Então, compartilha esse vídeo se ele falar com o seu coração. E hoje a gente vai falar de um assunto delicado, então já prepara o seu coração que vai ser especial. Na minha caminhada, né, como filha, mas também como esposa e como também uma ministra, né, hoje eu e meu marido, nós pastoreamos uma igreja que nós estamos aqui gravando esse vídeo para as mulheres da nossa igreja, para o nosso grupo de mulheres. Eu tenho visto isso se repetindo em diversas vezes. E como vacina, né, como eu falo, né, vacina a gente toma antes dessas coisas acontecerem. Então, em nome de Jesus, que isso toque o seu coração como uma vacina, mas se também talvez você precise de restauração nessa área, eu creio que esse vídeo vai te abençoar também. Então, eu quero falar um pouco hoje sobre o papel da esposa, o que é de verdade ser uma ajudadora idônea, o que a Bíblia fala em Gênesis capítulo 2, verso 18, quando Deus cria o homem e ele entende que não era bom que o homem estivesse só, e Deus foi muito sábio nesse momento, porque já imaginou você que é casado, seu marido sozinho? Meu marido sozinho não ia sobreviver, gente, eu tenho certeza disso, porque ele não acha nem onde fica a escova de dente dele. Brincadeiras à parte, mas eu creio que Deus percebeu que o homem, né, o ser humano, ele não foi criado para estar sozinho. Então, por isso Deus ama a completude da comunidade. Então, voltando ao ponto, né, a mulher, ela foi criada com um propósito específico. E às vezes os nossos olhos se desviam disso. E a gente pode entrar um pouco mais fundo porque nós estamos entre amigas aqui, né? E eu acredito que hoje, né, com diversas, como posso dizer assim, diversos pensamentos, né, feminismo, enfim, entre outras formas de se expressar, a gente tem visto, né, o propósito de Deus sendo contaminado. Então, o que acaba que acontece? Os nossos olhos começam a se desviar, os nossos olhos começam a se atentar a outras coisas. E existe um ponto aqui que é sobre exatamente o que eu quero falar hoje, que é quando nós, e agora eu quero falar com esposas, e se você tá namorando, escuta isso, já guarda no seu coração, porque vai te abençoar. Se você é uma mulher solteira, também escuta isso, que também vai ser muito precioso você saber isso quando você entrar num relacionamento e num casamento. Mas existe algo muito maravilhoso que Deus deposita na vida dos homens, assim como na vida das mulheres também, com papéis diferentes, com ações diferentes, com um operar diferente. Mas existem situações que nós mulheres, e eu posso me incluir nisso porque em diversas vezes eu fui essa mulher, mas em nome de Jesus aprendi muito com isso depois de muitos anos casada. Hoje, esse ano nós fazemos 8 anos de casados e com o tempo eu pude aprender e crescer nesse aspecto, que é de fato ser uma ajudadora idônea do chamado do meu marido. Porque foi basicamente isso que Eva, infelizmente, veio a cair e veio a pecar. Ela deu ouvidos a Satanás, ouvidos à serpente, que lançou suposições na mente dela, distorções do que Deus havia dito para eles. E ela tomou isso no coração dela. Ela tomou a frente de uma situação que não era para ela tomar. E são coisas que às vezes nós, como mulheres, como esposas, às vezes a gente quer tomar a frente, às vezes a gente quer fazer do nosso jeito. E nesse momento nós não nos tornamos ajudadoras idôneas, nós nos tornamos esposas atrapalhadoras. Nos tornamos aquelas que vão, de fato, estragar o plano de Deus para as nossas vidas. E só compartilhando algo da minha vida para você não achar que só acontece com você, mas compartilhando uma história. Um dia,
meu marido, nós já éramos cristãos, nós já liderávamos na igreja, na nossa antiga igreja, e a gente estava passando por uma situação de grande pressão nas nossas vidas, pressão ministerial, pressão na nossa vida pessoal, e do nada apareceu uma proposta para a gente ir para uma outra cidade, para a gente ir para Curitiba. E na hora eu falei, amor, é isso. Deus quer tirar a gente desse fogo cruzado. Deus quer que a gente se livre disso. Vamos para Curitiba. E eu comecei a falar para ele. E eu lembro que isso começou a mexer com ele. Mas, glória a Deus, meu marido não é guiado pela esposa, ele é guiado pelo Espírito Santo. E aí, ele escutou a voz do Senhor e não era para a gente se movimentar. Na verdade, a direção de Deus era exatamente essa. Não se movam. Então, glória a Deus, não fomos para Curitiba. E glória a Deus, anos depois, eu vejo essa situação como algo tão precioso. Um ensinamento tão grande que foi. Eu quase fui a esposa destrutiva. Eu dei uma suposição que, na verdade, parecia até agradável aos olhos, e é exatamente isso que acontece com Eva, né? A serpente fala para ela, coma do fruto. Ela parecia apetitosa aos olhos, parecia muito bonita, mas não era isso que Deus tinha falado para ela. Deus falou, não comam desse fruto, porque senão certamente vocês morrerão. Então, quantas vezes, mulheres, estamos nesse lugar de, ao invés de ajudar, estamos atrapalhando o plano de Deus para a nossa família. Você está entendendo? Não é sobre só você. E eu sei que hoje em dia a sociedade nos leva a pensar só em nós mesmos, né? Mas eu estou te falando sobre a sua família, sobre o fluir da sua família. Então, por isso que nós precisamos buscar sabedoria do alto, buscarmos sermos, de fato, a mulher de Provérbios 31, a mulher que busca a face do Senhor, a mulher que teme o Senhor de verdade e que, de fato, é a esposa sábia que edifica o seu lar com palavras, com ações. Sabe, se o seu marido é chamado para viver ministerialmente falando, se o seu marido é chamado para ser um médico, se o seu marido é chamado para ser um grande empresário, suporte ele. Esteja ali como alguém que é de fato idônea, alguém que vai cooperar, alguém que vai colaborar. Amém? E, de novo, isso não quer dizer que você não tem um chamado, isso não quer dizer que você não tem importância, não é isso que eu estou dizendo. Mas eu estou dizendo que Deus criou cada um com o seu papel e juntos vocês vão fluir segundo a vontade dele de forma perfeita, cada um cumprindo o seu plano, o seu papel e o seu propósito. Agora, cumpra o seu propósito de forma sábia. Se o seu marido foi chamado, encoraje ele, ajude ele, seja um lugar de descanso no seu lar. Eu aprendi isso também errando, e acho que se eu ficasse aqui só contando histórias, a gente poderia ficar aqui por muitas horas, mas eu percebi que o meu lar precisava ser um lugar que o meu marido desejasse estar. A partir do momento que chegamos em casa juntos, talvez tenham muitas coisas que poderíamos fazer melhor. Ele poderia não ter deixado, sei lá, o sapato jogado em algum lugar, a toalha em cima da cama, mas com o tempo eu decidi que o nosso lar vai ser um lugar de paz. Às vezes a gente precisa sentar, conversar, ajustar as coisas, com certeza, mas eu tô falando sobre cooperarmos um com o outro. Amém? Espero que você tenha te encorajado, que você tenha se identificado também. Se você é solteira, se você ainda está noiva, noivas, escuta isso vai te abençoar, tá bom? A gente é tipo mãe, a gente não quer que você erre aonde um dia nós erramos. Então, toma isso pro seu coração, seja alguém que vai alavancar o seu chamada do seu companheiro. Amém? Amo vocês e até a próxima.